Oferecimento Gorilla, DVD Player LG, karaokê com pontuação, 12 vezes de R$ 18,62. Muito boa tarde, estamos começando mais um programa Tintim por Tintim. Hoje eu trago aqui um grande amigo, um economista bem renomado, meu amigo Ricardo Torres. É um prazer recebê-lo aqui para a gente brindar um bom vinho e aproveitar para falar um pouco de economia. Excelente, Paulo. Um prazer estar aqui com você, é um prazer te reencontrar. Estou muito feliz de te ver. Que legal. Queria deixar aqui, pedir para os nossos amigos internautas para acessarem aí na nossa página da TV e mandar mensagens para a gente. O Ricardo vai falar um pouco de economia. Se alguém tiver aí com o nome sujo no SPC, tiver alguma dúvida aí de como fazer as contas para pagar no fim do mês, né? O Ricardo está aqui para poder responder para todo mundo. Lembrar também o nosso site, que é o www.tintimportintim.com.br. Quem o amigo internauta quiser mandar mensagem, então, já está liberado aqui o nosso e-mail. A Raquel já está mandando um boa tarde. Então, Raquel, boa tarde, um grande beijo para você. E o Twitter do nosso programa, quem quiser também mandar mensagem pelo Twitter, é @programa Tintim. Ricardo, mais uma vez obrigado por aceitar o convite. Hoje eu tenho aqui um vinho muito gostoso, um Paxis Douro, tá, da região do Douro, lá de Portugal. Como somos de famílias portuguesas, né? Negar, Carvalho, né? e Torres. Torres não é japonês. Né? Não tem nem como, nem italiano, né? Não tem como falar assim, aquele Itália ali de Lisboa, não dá para... Não dá para escapar. E hoje eu trouxe aqui um vinho Paxis Douro, né? A gente já teve o prazer de degustá-lo aqui, um excelente vinho, né? Um oferecimento aí da Lusitano Import, que cedeu esse vinho aí para a gente brindar a nossa entrevista. Primeiramente, eu queria comentar a todos sobre o nosso time, que ontem foi um vexame, né? 4-2 para o Avaí. Você assistiu o jogo? Não? Assisti em desespero total, né? Parecia que a coisa ia decolar a nosso favor e, de repente, depois da fumaça, a coisa ficou bastante ruim, né? O Palmeiras está... Aquela história, assim... Palmeirense é uma raça específica, né? Me perguntaram se eu torceria para o Palmeiras se jogasse contra o Brasil, e a resposta foi positiva, né? Então, Brasil e Palmeiras... E Palmeiras eu sou Palmeiras, né? Sempre. E está sendo muito triste, né? Esses últimos anos a gente tem sofrido demais. Eu acho que agora, com a chegada do Felipão, talvez a gente consiga... Mudar os ânimos, Porque, assim, eu lembro que quando eu era garoto, acho que você mesma coisa, né? O nosso sonho era vestir a camisa do Palmeiras, né? Jogar futebol e ir no clube que você ama. Eu não consigo entender os caras entrarem no campo e não correrem. Eu acho que essa é uma diferença do gladiador, né? O gladiador, como bom palmeirense que ele entra com amor à camisa, ele veste a camisa, mas é o único, é ele e o Marcos, né? Exato. Que virou palmeirense, né? É o mínimo que você faz, porque qualquer outra profissão, se você fizer esse corpo mole, você perde o emprego. Com certeza. No futebol não, o cara erra constantemente. E a culpa é do técnico, né? E a culpa é do técnico. O cara bate o pênalti que nem Exatamente. É assustador. Um bádio da vida, a culpa é o técnico que não ganhou a Copa, né? É culpa do técnico, que não deu a chuteira exata para ele. É. Né? Uma chuteira mágica, não dá para entender. Agora, falando mais um pouquinho de futebol, o Brasil foi eliminado na Copa, aí veio a notícia que o Bruno possivelmente pode ou não ter assassinado a ex-amante, e a gente percebe que em ano de Copa do Mundo sempre tem uma notícia atrás da outra que acaba mexendo com o brasileiro. Em termos de economia, o que isso reflete aí para o público brasileiro? Porque Copa do Mundo, o Brasil para. Aí veio o caso do Bruno, você liga qualquer jornal, só fala em vez de falar da bolha imobiliária que está na moda aí, que o negócio está pegando, vamos falar, Bruno para lá, Bruno para cá, já encheu o saco esse negócio do Bruno. E a economia aí nesse meio tempo, como é que ela funciona? Bom, a economia, assim, em geral, as Copas do Mundo, não, um pouquinho antes, as economias e os países são feitos de pessoas. E as pessoas são sujeitas a humores. Ou a gente está extremamente positivista, ou negativista, ou triste com alguma coisa, ou alegre com outra.
As Copas do Mundo têm um impacto muito grande, porque quando, por exemplo, se o Brasil ganhasse, como o caso dos espanhóis agora, o Brasil ganhando, ele gera uma onda de otimismo nas pessoas. E as pessoas trabalham mais felizes, produzem mais, aumenta a produtividade. Todos os outros problemas ficam para segundo plano e aquela euforia se transmite para a economia. Então, esse evento vai acontecer na Espanha. O Brasil não vai ter esse benefício. Foi o que aconteceu na França. Foi o que aconteceu na França em 98 e assim por diante. Agora, se a Grécia fosse campeã, a Grécia está numa crise infernal, mas se a Grécia fosse campeã, você acha que esse efeito valeria para a Grécia também? Ou por se tratar de Espanha? Não, sim. A Espanha, tanto quanto a Grécia, está com dificuldades, né? Os governos captaram muitos recursos, se endividaram bastante. E não tem mais de onde tirar, né? Controlar a economia é um negócio bastante simples. Vale para uma pessoa, vale para um país, vale para uma empresa. Se você gasta dinheiro como despesa, isso não traz valor agregado nenhum, não traz melhorias. Se você usa o capital que você tem para investir, todo investimento é transformado em riqueza. Então, no caso da Grécia, no caso da Espanha, muito dinheiro foi captado e não foi aplicado da forma correta. Por exemplo, se eu te perguntar de bate-pronto, o que a Grécia exporta? Sim, é uma pergunta difícil. Aí a gente pode falar, a Grécia tem azeite bom, turismo, tem um iogurte de cabra que é maravilhoso. Ok, mas eles não fizeram investimentos que se converteram em riqueza para o país. Então, o problema da Grécia hoje é geração de riqueza para pagar a dívida que ela contraiu. Mas isso acontece também, então, no caso de Dubai, porque a gente acompanha aí, Dubai foi a sensação dos últimos anos, hotéis 6 estrelas e tudo. Isso. E hoje Dubai está em crise. Está voltando agora a respirar, como a gente diz. Mas o Dubai tem, pelo tamanho da economia de Dubai, eles têm como se... Mas é só turismo, né? Sim, turismo, mas é uma coisa muito dirigida e bem definida. A Grécia também é bastante definido como funciona o sistema deles lá. Só que a dívida que eles contraíram é muito grande. Não significa dizer que eles vão quebrar. Eu acho que a maior parte desse evento que a gente tem visto é uma cortina de fumaça. Porque se nós observarmos os números corretamente, usarmos a mesma lente para examinarmos as contas reais, o pior país que está em problema hoje, que tem um problema maior de todos, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos transferiram a produção para o México, importam a maior parte das coisas da China, tem uma dívida nacional gigantesca e tem uma importação, tem um déficit de conta comercial de aproximadamente 50 bilhões por mês, que é financiado pelo governo brasileiro, pelo governo chinês, todos os países que têm reservas grandes aplicam em títulos do Tesouro Americano. Se houver uma reviravolta no mercado, os Estados Unidos poderiam entrar num problema muito grande. Então, para mim, assim, foi uma cortina de fumaça. A Europa, ela é superavitária, ela exporta mais do que importa. A cultura europeia, se o cinto aperta, eles param de consumir, não é uma cultura consumista, diferente da americana, diferente da brasileira, até em alguns pontos. Eu acho que esse problema que nós estamos experienciando na Europa é temporal, ele vai eventualmente acabar. E no caso, eu estava vendo hoje, se eu não me engano, no site do UOL Economia, se eu não estou enganado, eu vi uma notícia que me chocou. Estavam dizendo que a China ela estava com interesse em aumentar em 13,6% o processo de exportação. Eu venho do ramo de telecomunicações, você sabe, 15 anos aí no ramo de telecomunicações, e depois que os chineses entraram no mercado de telecomunicações, prostituiu o mercado, para não usar outra palavra. E até eu tenho muitos amigos ainda que trabalham com telecomunicações, nosso patrocinador é uma empresa de telecomunicações, e eu sempre conversando com o pessoal, até os chineses, o Brasil, em termos de tecnologia para telecomunicações, era uma coisa. Hoje, já se vê com outros olhos, hoje é só custo, preço, quanto mais baixo, melhor, e a China tem isso daí por imposição de governo, inclusive, né? Sim, o governo controla. Aí a minha pergunta é, se o negócio já está feio, mais 13,6%, ou seja, um aumento de 13,6%, você não acha um negócio que daqui a pouco vai chegar num saco sem fundo? Porque ninguém vai ter dinheiro para girar, para ter um capital de giro para poder trabalhar. Exato. O caso da China é um caso bastante específico. Eles têm uma percepção totalmente distinta em relação a tanto a economia como o controle político, as formas de governo que eles utilizam, as práticas de comércio que eles utilizam. Uma dos maiores problemas em termos de custo de produção, em termos de preço de unidade produzida, é a mão de obra.
Então, é um problema que os chineses não têm. Aliás, eles têm mão de obra de sobra e precisam ocupar todas aquelas pessoas que são cidadãos chineses. Causa transtorno, sem dúvida, para o resto do mundo. O mundo vai ter que se adequar. A China, ela sabe também que, se ela destruir o comprador, ela vai ter um problema no futuro. Com certeza. Então, um aumento de 13,6% na produção, na exportação, é um número bastante considerável. Você está certíssimo na análise que você fez. O que eu vejo é que os outros países vão ter que se adequar e fazer a diferença nos produtos que nós podemos fazer a diferença. Né? Que nem, por exemplo, mas a competir China, em termos de eletrônico, por exemplo, não tem como competir. Não dá. Né? E é aquela história, você vai abandonar de competir? Não, você tem que criar coisas diferentes. Por exemplo, aquela empresa americana que todos conhecemos, a Apple, o cara faz inovação. Então, a inovação vai ser muito importante nos próximos períodos, porque os chineses eles não trazem inovação em geral. Eles fazem uma coisa com a qualidade similar e mais barata. Na maioria das vezes, pelo menos pelo pouco que eu conheço aí da tecnologia chinesa, é uma cópia, né? Eles copiam Isso. Com uma qualidade inferior, com um preço inferior, com mão de obra inferior. Isso. É um produto inferior, só que faz a mesma coisa do que o produto... Atinge o objetivo, com um preço muito mais baixo. Então, fica meio difícil de competir com eles, né? Esse modelo que eles usam é o mesmo modelo que o Japão utilizou depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto que a indústria japonesa de automóveis não existia, né? E eles trouxeram especialistas, trouxeram os carros, né? Os modelos, os esquemas, e montaram coisas baratas e muito, muito bem fabricados. A China está fazendo o mesmo modelo e está saindo muito bem por enquanto. Legal. Você esteve na Europa há pouco tempo, aí, que eu estou sabendo. É inevitável. Quais são as novidades da Europa? Aí? O que o mercado europeu está preparando para, como a gente está falando da Espanha, Grécia, enfim, como é que está o mercado europeu preparado para uma possível volta da crise mundial? Como é que está isso daí? Bom, a Europa, como eu disse, ela tem um sistema cultural bastante antigo e bem fundamentado. Eles sabem, os europeus, eu estive na França, na Itália e na Suíça. Os europeus sabem que a coisa está grave, sabem que pode prejudicar o emprego. Alguns países, como França e Itália, estão já trabalhando na redução das despesas e dos gastos, tanto governamentais como empresariais. E os funcionários, os empregados, a população francesa e italiana, já está vislumbrando, aceitaram uma redução salarial de 20%. 20%? Estão negociando isso. As economias elas são muito fortes, mas ainda essa situação deixou muito debilitado porque houve uma redução no crédito para as empresas. Então, isso afeta a economia diretamente e acaba gerando desemprego. Todavia, eles já estão fazendo as medidas necessárias para corrigir essa deficiência, e eu tenho certeza que, nesse segundo semestre de 2010, já para o ano que vem, já vai começar a subir muito fortemente, comparativo com o que foi o ano passado, em termos de crescimento de PIB. Eu espero que a Europa cresça por volta de 1,5% nesse final de ano para o ano que vem, em termos de PIB. As dificuldades são grandes e as pessoas têm consciência disso. Então, isso é bastante importante e isso faz com que as coisas melhorem, né? Os governos, por sua vez, estão tomando as medidas necessárias para reduzir o déficit e as coisas estão melhorando. Haja visto que nós tivemos já últimos 10 dias, na verdade, o maior rally de alta do euro contra o dólar. Ele saiu de 2,18, 2,19 e estava sendo negociado a 2,31 em termos de real, né? E contra o euro, contra o dólar, perdão, chegou a 1,17 e está negociando a 1,31. Então, teve uma recuperação boa e essa percepção vem justamente dessas reformas que estão sendo implementadas. Legal. Eu vou pegar o gancho aqui do Ricardo em termos de dólar. Nós vamos falar um pouquinho para entender por que a bolsa sobe e o dólar cai, o dólar sobe e a bolsa cai. E também, para tirar alguma dúvida aí de algum amigo internauta que quiser mandar uma mensagem aí ao vivo aqui para a nossa página aqui na Just TV. Vou chamar um intervalo comercial agora. Enquanto isso, a gente continua degustando aqui o nosso Pax Douro, né, da Lusitano Import, tá bom? Vamos comerciais aí, a gente já volta. Iken Eletrônica, uma empresa de capital nacional atuante na área de projetos, implantação e manutenção de sistemas de telecomunicações, sistemas de energia e informática. Para mais informações, visite
www.iquemeletronica.com.br. Iquem Eletrônica. Boa tarde, voltando aqui com o programa Tintim por Tintim. Hoje eu recebo aqui o economista Ricardo Torres. Ricardo, está chegando aqui uma pergunta aqui da Andréia. Eu pediria só ao nosso amigo internauta que quando mandar uma pergunta para a gente, coloque o nome, a cidade, até para a gente poder mandar um abraço aí para a sua cidade, seja São Paulo, seja interior, seja outros estados, né? Para facilitar aqui, para a gente sempre mandar um abraço para vocês. A Andréia está mandando uma pergunta aqui que vem mais ou menos de acordo com o que a gente tinha comentado antes do break. A Bolsa de Valores já é um lugar seguro para aplicação ou ainda tem que esperar mais um pouco? Bom, que teve uma queda na sem bolsa dúvida, aí, que eu perdi um bom dinheiro na bolsa, por sem sinal. dúvida, né? A crise eu acho que foi você bastante também. ruim, o ano passado foi bom e esse ano está caindo em média de 11, 12%. Eu acho que a bolsa é um lugar seguro para investir, sim. E o que nós temos que entender é que existe um fluxo de capital, né? Você perguntou anteriormente sobre o dólar, né? Como que funciona esse fluxo. Isso. A Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem uma participação estrangeira muito grande nos investimentos. Então, 1/3 do total da propriedade das ações das empresas brasileiras é de propriedade estrangeira. Só que, no giro diário, 2/3 do volume diário são representados por operações de estrangeiros. Portanto, quando o estrangeiro investe no Brasil, ele compra reais, vende dólar, empurra o câmbio para baixo. Quando ele vende a operação, as ações, tendência é o dólar ele leva subir. o dólar para fora. Entendi. Então, por isso que tem essa variação bem grande. O que está acontecendo é que a taxa de juros brasileira vem subindo, tem uma previsão que ela chega a 11% ainda esse ano, a Selic, e isso, o 11% representa um investimento livre de risco. Se você comprar um título do Tesouro Nacional a 11%, você não tem risco de não receber, então não tem risco de crédito. Então, 11% de retorno garantido é bastante difícil de bater em termos de qualquer outro investimento. Esse 11%, só para o nosso amigo internauta entender, são aqueles 11% semestrais, é isso? Que Não, a previsão dos próximos 6 meses são 11%, é não, isso? 11% é a taxa da Selic. Da Selic. Da Selic, né, que é definida pelo Copom, é uma taxa referencial, e ela vai ser balizadora das captações do mercado interbancário e dos títulos do Tesouro Nacional. Então, se nós investimos dinheiro em renda fixa num título do Tesouro, nós pegaríamos acima de 11%. Então, isso aí a gente chama de ativo livre de risco. Não tem volatilidade nesse aspecto, nos papéis de curto prazo. Nos papéis de longo prazo tem um pouco de volatilidade. A parte de bolsa, ela como não é chamado de renda variável, você investe hoje e não sabe quanto vai receber, você espera que ela suba, né, para você receber mais. Acontece o fluxo de capitais que está ocorrendo com essa crise no exterior, a taxa de juros no Brasil subindo, e essa febre de investimento em imóveis. Então, tem muito recurso que saiu de aplicação em bolsa e foi para investimentos em ativos reais, como imóveis, e alguns estrangeiros estão investindo em outras partes o capital de curto prazo. Eu acho que, agora sim, nós estamos com por volta de 62 mil pontos na Bovespa. Isso. Eu diria que nós, escolhendo bem as ações, nós podemos ter um resultado bastante bom ainda até o fim do ano. Mas você acha que dá um pico de 70 mil de novo? Eu acho que passa de 70 mil ainda esse ano. Eu tenho a sensação que sim. Então fica uma boa dica aí para quem tiver aquele... Exato. Isso, e tem que deixar bem claro que esse dinheiro é um dinheiro que você tem que esquecer dele. Investimento de bolsa... longuíssimo prazo, né? Investimento de bolsa, ele deve ser longo prazo, porque a bolsa não respeita o calendário mensal. As contas vêm todo mês, a bolsa não sobe todo mês. Então, tem que ser um dinheiro que você está prevendo ganho de capital para usar no futuro. 3 anos, 4 anos, depende do que você vai fazer com o capital. Por outro lado, para escolher as ações hoje, eu diria que as ações de petróleo, como a Petrobras e outras, elas estão muito inseguras, porque a Petrobras vai fazer uma nova captação, vai aumentar o capital, e é um volume bastante alto, e vai deixar pressionado esse título nos próximos meses, até que isso aí seja resolvido. Por outro lado, os chineses estão comprando minério brasileiro à torta direito. Tudo que tiver, os chineses estão comprando. Então, eu diria que as siderúrgicas devem ter uma performance bastante boa. Uma outra ação que eu gosto muito são as ações dos bancos brasileiros, principalmente o Banco do Brasil, Itaú. O Bradesco também, mas eu gosto mais do Banco do Brasil e do Itaú. O Unibanco não deu muito já bem. Não tem mais. Já não tem mais. Por essa razão, que não deu muito bem. O BB3, acho. Isso,
Então, dessa forma, eu acho que os bancos, que sempre se dão bem em qualquer cenário, e as siderúrgicas vão ter uma performance bastante bom ainda esse ano. Melhor do que uma Petrobras, uma Vale? A Vale, com certeza. A Vale está na parte de siderurgia. Eu diria que a Petrobras é melhor deixar um pouco de lado, não investir nela nesse momento. Esperar, se for participar do lançamento das ações, ok, ou então esperar os lançamentos das novas ações para poder ter uma percepção melhor. E também com o negócio da BP, com o vazamento que está no Golfo do México, as empresas de petróleo mundiais tiveram um aumento de custos, porque para fazer seguro está muito mais caro. Então, nós estamos vislumbrando uma captação de reservas de petróleo no pré-sal é muito mais profundo que 1.200 metros, como o caso da BP. Então, é uma tecnologia que está sendo ainda aperfeiçoada. Então, eu diria que fica longe da Petrobras. É melhor dar um tempo aí nas ações de petróleo. Esperar um pouco. Aí está chegando aqui inúmeras mensagens aqui. O Dan Kier, espero que seja esse o nome correto, ele pergunta por que a taxa de juros de mercado e o preço esperado de venda do produto são dados importantes para as decisões de investimento nas empresas. Bom, primeiro, a taxa de juros a gente tem que utilizá-la para saber a remuneração do acionista. Se for a taxa de juros muito alta, a remuneração do acionista vai ficar debilitada e você tem que ter um retorno muito grande para compensar. Então, ela serve também como balizadora de processo de decisão. O preço do produto, naturalmente, a gente tem que saber qual é o preço para saber quanto que será a disponibilidade de lucros, né? Para você definir estratégia de vendas, preço de venda e assim por diante. Então, todos os dois são muito importantes na decisão. Legal. O Danilo de Campinas está dizendo que ele está morrendo de vontade de tomar esse vinho. Então, Ricardo, fica à vontade aí. Manda um abraço para o Danilo de Campinas, que é o máximo que a gente pode fazer por ele agora. Olha, o vinho é muito bom mesmo. A Gabriela, daqui de São Paulo, mandou uma pergunta se é confiável investir na Bolsa. Acho que você já deu uma bela explicação para a gente aí. Eu queria, aproveitando aqui algumas deixas aqui, falar um pouquinho de você, né? O lado do Ricardo economista. O Ricardo, que eu sei, já trabalhou fora do Brasil algumas vezes, já trabalhou... Como é que é trabalhar, por exemplo, num banco francês? Tá? Se não quiser divulgar o nome, tudo bem, mas trabalhar num banco francês, na França, um profissional brasileiro, ser convidado para trabalhar lá na França, né? Eu achei isso super bacana na época. Dúvida. A gente jogava squash junto ainda, né? Coisa de 10 anos atrás, alguns anos atrás. Eu tinha um físico um pouquinho mais. E eu lembro que você foi convidado, tal. Fiquei na época muito feliz e eu queria saber como é que é essa transição, problemas de língua. Você teve esse problema? Você só falava inglês? Não, eu falo 5 línguas hoje, né? Eu trabalhei 16 anos fora do Brasil, trabalhei muito tempo na Inglaterra, 11 anos na Inglaterra, trabalhei em Nova York, morei na Bélgica. A minha família Torres é de um lado português, do outro lado é italiano, porque minha mãe é della Santina. Então eu falo 5 línguas hoje. É sempre um problema se você não consegue dominar o idioma. Trabalhar na França é maravilhoso, porque e na Europa no geral. A diferença básica é que nós, como brasileiros, o nosso povo é um povo bastante rico em termos de adaptabilidade, flexibilidade, força de vontade. Nós temos uma capacidade gigantesca que vem da nossa própria estrutura, né, cultural e também de uma certa deficiência que nós tínhamos, que era um complexo de inferioridade em relação ao estrangeiro, né? Então, isso formou a nossa cultura. Então, a gente sempre tenta fazer melhor que o estrangeiro. Então, com esse impulso, nós nos tornamos profissionais muito desejados no exterior. Então, como você mencionou, eu fui chamado para trabalhar na França. A França é um país maravilhoso, é um país socialista, a pessoa é respeitada. A maior diferença que eu vi trabalhando lá foi a receptividade, primeiro. A gente é muito bem recebido. A barreira diferente do que falam por aí, né? Diferente do que falam, o povo francês é um povo fantástico, a estrutura francesa, a cultura francesa é maravilhosa. Só não dá para comprar baguete, né? Ou você acostuma? Não, você compra baguete, mas é engraçado se adaptar e não ter papel de embrulho. Você põe embaixo do braço e leva, né? sem o papel de embrulho, que vai comendo no caminho. Isso é muito legal. A parte que mais me chamou a atenção é que os chefes, né, as pessoas que estão na administração, em cargos mais altos que o seu, eles são somente pessoas iguais a você, com um cargo diferente. Então, existe esse tratamento diferenciado no relacionamento. Aqui no Brasil, quando eu comecei a trabalhar aqui, antes de eu morar no exterior,
eu sentia que os chefes eles tendem a ser donos do funcionário. Tipo, meu chefe, meu gerente, meu diretor. Isso é uma coisa que você não percebe lá, não existe. As pessoas te tratam realmente com... Os seus direitos são respeitados sempre, como pessoa e como funcionário. É uma experiência muito rica, eu recomendo que quem puder faça isso, porque vale a pena. Assim falar que na França, por ser um país extremamente socialista, né, os direitos do trabalhador são gigantescos. Eu, no meu cargo, porque a semana na França é de 30 horas, como o meu cargo era eu trabalhava como trader, chefe de mesa de operações, eu não podia respeitar as 30 horas semanais, então eu trabalhava mais horas. Com isso, eu tinha 53 dias úteis de férias. Nossa. Quer dizer, se você fizer a conta dias úteis, dá quase 3 meses por ano. Então é difícil de tirar tantas férias até. Né? Quer dizer, é um negócio maravilhoso. Legal, é uma estrutura bem diferente. Bem diferente do que nós temos aqui. Legal. Está chegando mais uma pergunta aqui da Juliana de São Paulo. Quando a gente tem uma dívida no cartão de crédito e cheque especial, é melhor fazer um empréstimo para pagar as contas e fugir dos juros altos? Ou tenta uma renegociação? Qual que é a sua dica? Depende do estágio que está, né? Uma renegociação também é possível, mas a melhor coisa a fazer, se está no início, é uma espiral muito alta, porque as taxas de juros que são cobradas no cartão de crédito e também no cheque especial são muito altos. Quando você percebe, você está pagando... Então, o empréstimo bancário seria bancário seria ideal no estágio inicial para você pagar um juros menor e controlar, saber quantificadamente, né, quanto você vai pagar por mês, quitar o cartão, quitar a dívida do cheque especial e, sobretudo, lembrar que você tem que gastar menos do que você ganha. Né? É uma continha muito básica, exatamente, só que porque no dia a dia, às vezes, é meio... Às vezes você corta pequenas coisas que você tem o hábito de fazer e você vê que faz uma diferença bastante grande. Então, tem que fazer... A primeira coisa a fazer, que eu sempre recomendo para os alunos, né, que eu dou aula também... Dá aula em Angola, né? Dou aula em Angola, na África, é um negócio fantástico. Como é que é Angola? Só pra gente... Angola, olha, é um país que teve uma guerra civil que durou 41 anos, então todas as instituições foram destruídas, não haviam escolas, o governo não estava montado adequadamente, teve muitos problemas. Mas é um povo maravilhoso, é um povo super carinhoso, adoram o Brasil, eles têm um sotaque diferente do nosso, é bastante simpático até, e a gente, durante as aulas, às vezes eu tenho dificuldade com algumas palavras, aí eu uso o recurso do inglês ou do francês para que eles entendam o que eu estou tentando dizer, né? Mas é um país maravilhoso, está em reconstrução, está crescendo muito rápido e é um povo muito determinado. A economia de Angola tem um problema grave, está melhorando muito, mas tem um problema grave que só tem um investidor, que é o governo. Porque como não haviam as instituições, né, nacionais, eles estão criando o grupo de legislação que possa abrigar todos os investimentos possíveis, inclusive de estrangeiros. Então, eles são exportadores de petróleo e de diamantes. Tá. Então, é um país rico, que tem um espaço, tem uma população maravilhosa, cultura brilhante, mas está ainda em um processo de construção. E eu estou muito feliz de participar disso também. Tá, a nossa amiga Raquel, que está mandando mais uma pergunta aqui para a gente, Raquel lá de Santos, ela está perguntando aqui até que ponto os juros altos reduzem o consumo e estimulam a poupança. Isso. Bom, a taxa de juros é um instrumento de política macroeconômica que, nas economias normais, teriam essa função diretamente. Você aumenta a taxa de juros, você estimula a poupança, reduz o consumo, controla a inflação. No Brasil, nós temos um problema grande, que é a distribuição de renda. Então, 96% da renda brasileira está na mão de 3%, 4% dos brasileiros. Então, ela não tem o mesmo efeito, na verdade. Então, se aumentar a taxa de juros aqui, não vai aumentar a poupança diretamente, porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para poupar. Então, é uma deficiência que nós temos, que é a distribuição de renda. O que acontece é, ao aumentar a taxa de juros, o governo atrai investimento externo. Ao atrair investimento externo, ele força o dólar para baixo, o dólar fica mais barato, portanto, os produtos importados ficam mais baratos. Aí a gente consegue substituir produtos brasileiros caros por produtos importados mais baratos, e aí reduz a inflação. A poupança é uma questão também muito mais cultural. O brasileiro não tem o hábito de poupar, infelizmente. Nós temos um índice de poupança muito baixo, nacional. O maior índice de poupança do mundo são dos italianos, e, em seguida, vem os chilenos. O Brasil é comparado mais ou menos com os americanos em termos de poupança, dá 12% a 13% do PIB, que é muito baixo. A gente tinha que chegar num nível de 30%. Totalmente consumista, né? O Brasil é um país consumista. A gente consome por impulso. Por impulso, exatamente. Ricardo,
queria muito agradecer aqui a sua presença. Nosso tempo, infelizmente, é muito curto aqui. O pessoal já está sinalizando ali que falta 1 minuto para acabar a nossa entrevista. Que pena. Eu queria agradecer muito e queria já fazer um convite aqui no ar. O Ricardo não teve tempo aqui para falar ainda do livro dele, né? Que a gente vai deixar aí de... Ó, apagou tudo aqui, Nil. Estamos sacaneando aqui, bicho. Você vai lançar um segundo livro. Isso. Então eu queria deixar aqui o convite no ar para quando você lançar o livro, a gente vir aqui no meados aí de setembro, outubro, a Isabela da produção vai entrar em contato contigo aí para a gente fazer uma segunda entrevista. Queria aqui desejar então uma boa semana a todos, que fiquem com Deus. Só lembrando um último detalhe aqui, dia 6 de agosto, minha amiga Júlia Koch vai lançar a sua turnê internacional e o programa Tintim por Tintim vai participar. Então, quem quiser me conhecer, pode ir lá ao vivo no Yankee, lá em Curitiba. Eu estarei lá junto com a Júlia Koch. Um beijo para você, Júlia. Tenho certeza que você está assistindo o programa. E também agradecer o Deni Braga, do programa Acesso Total, aqui da Just TV, que deu os parabéns para a gente aqui agora, antes de pifar o computador. Eu tinha lido a mensagem. Então, um abraço para você também, Deni. Uma boa semana a todos e muito obrigado.